Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TV Gênesis. Meu nome é Tânia, eu sou graduanda em Educação Física Licenciatura na Unimontes e faço parte do grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociência, Exercício, Saúde e Esporte Gênesis. Hoje nós temos o prazer de receber a Laís Felício, que publicou recentemente um artigo na revista Jornal Brasileiro de Psiquiatria, habilidades cognitivas de idosos institucionalizados com sintomas depressivos. Oi, Tânia. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, Laís. Obrigada. Você pode falar um pouquinho sobre a sua vida acadêmica? Com prazer. Então, como a Tânia me apresentou, meu nome é Laís Felício. A minha formação é em psicologia, eu sou psicóloga, atualmente psicóloga clínica. Sou especialista em saúde da família pela residência multiprofissional em saúde da família da Unimontes. Sou mestre em ciências da saúde pelo programa de pós-graduação em ciências da saúde da Unimontes também. E atualmente agora estou entrando no doutorado também pelo PGCS, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, também pelo Unimontes. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Então, você pode falar um pouquinho sobre o seu artigo para que os nossos telespectadores entendam um pouco melhor? Qual o tema do seu artigo e qual o objetivo principal dessa pesquisa? Então, Tânia, o tema do meu artigo é cognição, processo de envelhecimento e sintomas depressivos. O nome do artigo, como você falou, é habilidades cognitivas de idosos institucionalizados com sintomas depressivos. E o nosso objetivo era determinar o nível de associação entre as habilidades cognitivas e os sintomas depressivos de idosos institucionalizados. Esse estudo ele envolveu 69 idosos de ambos os sexos, e com 60 anos ou mais que faziam parte das ILPIs. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre o que são as ILPIs? ILPI é uma sigla, e assim, traduzindo a sigla em si, é uma instituição de longa permanência para idosos. Então, antigamente talvez seriam conhecidos pelo nome de asilos, então a gente fala ILPI. Foram usados alguns testes, para que vocês conseguissem alcançar o resultado obtido. Quais foram os testes usados e como é aplicado cada um deles? Então, a princípio, para uma averiguação, rastreamento dos sintomas depressivos, a gente aplicou a GDS, que é a escala de depressão geriátrica, e depois disso a gente teve dois grupos de testes. Testes para avaliar as habilidades cognitivas e as capacidades físicas. Então, os testes para habilidades cognitivas, a gente tinha ali o teste de fluência verbal, o Digit Span Forward e o Digit Span Backward. E aí eu vou explicar cada um deles daqui a pouquinho. E para avaliar a capacidade física, a gente tinha o teste de marcha estacionária de 2 minutos e o teste de sentar e levantar. Então, sobre os testes para avaliar as habilidades cognitivas, como eu disse, havia o teste de fluência verbal e aí nosso objetivo era, de certa forma, avaliar ali a fluência semântica, que é uma parte da memória de longo prazo, que lida com significados, com símbolos, e a função executiva que, de certa maneira, tem a ver com a nossa iniciativa, com a nossa perda da iniciativa também, uma série de outras funções. Então, esse teste a gente pede para que a pessoa fale nomes de animais, o máximo que ela conseguir lembrar em 60 segundos. E aí há uma pontuação, uma estratificação, que a gente categoriza essa pessoa. O Digit Span Forward, Backward, nada mais é do que uma sequência de números, e a pessoa que está sendo avaliada, no caso os idosos, eles tinham que repetir no forward essa sequência, na ordem que ela foi dita pelo avaliador, pesquisador, e o backward na ordem inversa que ela é dita. E ela também tem uma pontuação, e aí a gente coloca esse idoso dentro de como se fosse uma escala, quem está mais, de certa forma, habilidoso cognitivamente, ou apresenta algum tipo de déficit nesse sentido. Sobre os testes para avaliar a capacidade física, existiam dois testes que fazem parte de um grupo, de uma bateria de testes que são específicos para avaliar essas capacidades físicas de idosos. Os testes que foram usados nessa pesquisa foi o teste de sentar e levantar, e o teste de marcha estacionária 2 minutos. Então, o teste de sentar e levantar nada mais é do que a pessoa
conseguir sentar e levantar o maior número de vezes, né, dentro de um determinado tempo, com os braços, né, aqui em X. E aí há também uma estratificação, né, o número que ela conseguiu atingir, a gente coloca dentro ali de como se fosse uma escalinha, né. E o teste de massa estacionária, vamos imaginar que tem uma linha, né, a gente coloca realmente uma fita, e essa pessoa ela tem que fazer como se fossem passadas que atinjam essa fitinha, né, e alguém, um treinador também que está ali, um avaliador, ele conta, né, essas passadas que atingiram ou não, e depois também há uma estratificação. Então, né, tanto habilidades cognitivas quanto capacidades físicas, elas passam por essa categorização. Então, é importante a gente ressaltar, Tânia, que assim, o teste de marcha estacionária de 2 minutos, ele é na verdade uma alternativa que a gente tem para um teste que avalia uma caminhada de 6 minutos, né? Ele é mais prático e mais possível de ser feito num local menor, que era o que a gente tinha disponível, né? E ele visa avaliar a capacidade cardiorrespiratória desse idoso. E o teste de sentar e levantar, ele visa avaliar a força dos membros inferiores, né? Então, nesse impulso de sentar e levantar, é isso que está sendo avaliado, tá bom? Por fim, Laís, quais foram os resultados encontrados nessa pesquisa? Então, Tânia, de acordo com os testes que foram aplicados e as análises que foram feitas, a gente conseguiu encontrar o seguinte resultado, né? O teste Digit Span Forward, o teste Digit Span Backward e o teste, né, de marcha estacionária, que tanto avaliava a capacidade cardiorrespiratória, o backward, né, que avaliava a memória de trabalho, e o forward, que avaliava a memória de curto prazo, eles tiveram uma associação, né, com sintomas depressivos. O que significa isso? Então, os idosos que tinham, né, de certa forma, habilidades, capacidades, vamos colocar assim, com uma avaliação pior nesses testes, eles também apresentavam um índice maior de sintomas depressivos. Então, a gente consegue pensar que há uma associação, né, entre essas coisas, todas essas 3 coisas, né, mais os sintomas depressivos que eu estou dizendo. Isso é importante, esse resultado é importante porque ele corrobora para a gente outros estudos que existem na literatura, né, dizendo da importância de promover, então, intervenções, estratégias, né, que reforcem a capacidade, tanto física quanto as habilidades cognitivas nesses idosos, né, e que, de certa forma, vai influenciar até no humor deles quando a gente pensa na depressão. Principalmente quando a gente fala da memória de curto prazo, porque nesse estudo que a gente conseguiu identificar é que aqueles que tiveram pior resultado, né, diante da memória de curto prazo, eles apresentavam até 5 vezes mais, né, na capacidade de desenvolver sintomas depressivos. Então, considero que foram assim, resultados bem expressivos nesse sentido. Isso mesmo. Laís, eu quero agradecer pela sua presença. Foi uma honra te receber aqui. Obrigada. Já lanço um convite para uma próxima oportunidade, você voltar e participar com a gente. Parabéns, viu, pelo seu trabalho incrível. Obrigada. Fico à disposição. Assim que sair um novo trabalho, estou aqui. Então, é ótimo isso. E aí eu quero agradecer a cada um de vocês que assistiram o vídeo. E é isso por hoje, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.